Olá, pós-graduando, como vai? Tudo bem? Para começar os nossos estudos, primeiramente é preciso entender que a nossa reflexão será apenas sobre as teorias do pensamento contemporâneo e não sobre todas as teorias relevantes na história. Portanto, contemporâneo se refere apenas ao período que compreende o tempo posterior à Revolução Francesa, 1789. Entretanto, não é possível compreender o período posterior à Revolução Francesa sem voltar o nosso estudo para as raízes das teorias que promoveram a história contemporânea. Isso porque uma teoria tem um momento de fomento, de nascimento, e que pode ser muito anterior à sua própria existência. Não é mesmo? Se fôssemos estudar todas as teorias dos pensamentos, precisaríamos de um curso de especialização somente para esse tema. Mas o que é uma teoria? A teoria. A teoria é um conjunto de pressupostos desenvolvidos a partir de uma visão intelectual patrocinada por um sujeito investigativo, porém organizados e sistematizados segundo princípios próprios para cada área do conhecimento. Pressupostos são ideias não expressas de maneira explícita, mas que sustentam e organizam uma teoria. São as conexões conceituais e as estruturas do pensamento que dão firmeza, sustentação e credibilidade. Portanto, pressupostos são os elementos que antecedem e dão estruturas a um pensamento. Assim, como numa teoria, dá para entender que pressupostos estão presentes em todos os campos da vida, no mundo do trabalho, do lazer, das relações humanas, das dores pessoais e sociais, etc. Como os nossos estudos envolvem a reflexão, o pensamento, as teorias, outro termo que precisa ser conhecido melhor é pensamento. E você, como um ser pensante, já sabe muito bem o que é. Mas, como estamos num curso de especialização, necessário se faz aprofundar esse seu conceito. Continue comigo. O que é o pensamento? O pensamento é a ação ensaiando. Sigmund Freud. Como se pode entender, pensamento é algo abstrato e material, mas perceptível e possível de ser sentido. Portanto, mesmo sendo imaterial, o pensamento nasce do material ou nos leva à compreensão do material, do concreto, da vida real. Para Freud, médico neurologista austríaco do século XIX, o pensamento não é apenas uma ação imaterial, mas uma ação ensaiada. Mas o que é uma ação ensaiada? Ação ensaiando é apenas uma ação que imagina uma possibilidade, um resultado apenas imaginado. Quanto à construção de conhecimentos, de forma geral, podemos defini-lo da seguinte forma. A construção do conhecimento. O conhecimento é o resultado de uma relação estabelecida entre um sujeito que deseja e pode conhecer e um objeto que pode ser conhecido. Esta dinâmica está presente nos campos científico, filosófico, empírico e teológico. O conhecimento entendido como resultado de uma relação sistematizada, organizada e objetivada a uma finalidade. Assim, o que nasce de uma relação pode ser um conhecimento quando essa relação for bem organizada. Mas, se essa relação for desorganizada, não pode nascer um conhecimento, porque conhecimento pressupõe organização e sistematização. Outra questão presente nesse conceito é a ideia de que o conhecimento precisa ser resultado de uma relação entre sujeito, pessoa, que tem condições para conhecer e que o objeto que esteja na outra ponta da relação seja possível de conhecimento. Portanto, o sujeito precisa ter as condições físicas e intelectuais necessárias. Caso não tenha os pressupostos intelectuais necessários para o desenvolvimento desse conhecimento, não produzirá conhecimento. E se não tiver as condições físicas, como boa visão, audição, etc.,
poderá não ter acesso eficiente ao objeto que está em estudo, na outra ponta da relação. Já na questão referente ao objeto, é importante destacar que o objeto em estudo precisa estar em condições de ser conhecido. Muitas vezes pretendemos conhecer objetos que não podem ser conhecidos pelo caminho que escolhemos. Por exemplo, se o objetivo é conhecer o desenvolvimento de uma determinada planta, o procedimento para o seu conhecimento é o específico do conhecimento científico. Assim, não poderemos utilizar dos procedimentos do conhecimento filosófico, nem do teológico e muito menos do senso comum, não é isso? Como você percebeu, para cada tipo de objeto ser disponível neste universo de possibilidades, é preciso identificar primeiramente quem será o pesquisador e qual será o método, a estratégia, a técnica adequada para o seu alcance. Se olharmos para a história da produção dos conhecimentos, poderemos perceber que passou por uma expressiva evolução, não necessariamente com a mesma intensidade em todos os campos das ciências, mas de forma geral, sofreram movimentos quase que naturalmente. Entretanto, muitos deles possíveis somente pela ação direta de pesquisadores, de estudiosos, de leitores, etc. Entretanto, como podemos perceber que houve uma evolução do conhecimento? Como podemos perceber isso? Quais são as fontes que podem nos informar dessas mudanças? Como acreditar que o conhecimento já foi diferente do atual? Fontes que nos ajudam a responder estas questões são muitas, mas os achados arqueológicos têm uma validade e uma credibilidade muito aceitas no mundo das ciências e dos pesquisadores. Mas por quê? Acompanhe. A evolução do conhecimento. Achados arqueológicos fornecem elementos e nos permitem compreender como os primitivos fabricavam seus instrumentos e utensílios, como se organizavam socialmente e como se adaptavam às condições ambientais em que viviam. Porém, restam lacunas sobre aquilo que pensavam e sobre a linguagem que utilizavam. A nossa primitividade pode justificar a nossa forma de pensar, de agir, de vestir-se, de trabalhar, de estudar, de rezar, etc. Basta um olhar atencioso às comunidades ancestrais que poderemos perceber o quanto do mundo deles em nosso mundo está presente. Assim, uma observação da vida social, do trabalho, da família, da política, da religiosidade das comunidades primitivas pode traduzir uma série de respostas que precisamos obter para compreender a nossa vida contemporânea. Mas achado arqueológico não é qualquer objeto antigo. Se o achado for muito isolado ou de pouca quantidade, talvez pouco possa servir para explicar alguma coisa. Naturalmente, quando se busca produzir o conhecimento sobre as formas de pensar e construir conhecimento dos antepassados, o que se pode contatar são apenas esqueletos humanos e de outros animais, utensílios domésticos e de cultivo da terra, além de instrumentos de proteção, de caça. Entretanto, pelas características dos objetos encontrados, é possível uma definição da capacidade de pensamento humano presente nas características e elementos presentes nesses objetos. Há uma série de estudos sobre as formas de captar a capacidade de produção humana, sua intelectualidade, nos objetos. Mas, de forma mais simples, podemos até concluir, com base numa comparação com o presente, se algo era muito vulgar ou sofisticado. Para um antropólogo, todos os elementos presentes em qualquer achado arqueológico pode traduzir alguma coisa. Isso porque, se produzido por alguém humano, só pode ter presente o pensamento reinante na comunidade desse ser. Acompanhe. A capacidade humana. As capacidades cognitivas dos seres humanos seguiram a trilha do processo evolutivo do gênero Homo e de seus predecessores. Folladori, 2001. Portanto, caro pós-graduando, fica aqui o meu convite para que volte a sua reflexão, a partir deste primeiro encontro,
para uma atitude mais solidária, responsável e democrática com os processos formadores das teorias e dos sistemas que fundamentam a produção de todo e qualquer conhecimento, hoje e na história passada. Até a próxima aula.